suas esposas aí. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, hoje nós queremos falar sobre atraindo milagres. Amém? Do texto que nós vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 16. Atos 16. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor em Atos 16, verso 23 a 26. Depois de serem, preste atenção nessa palavra. Eu peço que nesse momento não se mova, não fique se movimentando, nem conversando. Fala para o seu irmão assim com carinho, diga para ele, olha, por favor, eu quero ouvir a palavra. Não me interrompa. Amém? Atos 16, verso 23 diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos estavam ouvindo. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então nessa noite nós queremos falar como criar uma atmosfera propícia para milagres. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, abra os olhos do nosso entendimento, nos dê olhos que veem, nos dê ouvidos que ouvem, nos dê um coração propício, Senhor, para nos convertermos ao Senhor, de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que a Tua palavra encontre lugar em cada coração, gere transformação, libertação, cura, para o louvor da Tua glória. Repreendemos toda ave de rapina que tenta roubar a palavra semeada, e profetizamos a Tua palavra prosperando naquilo para qual o Senhor a envia nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quando falamos, queridos, em criar uma atmosfera propícia para milagres, nós não estamos falando dessa camada de ar que envolve o nosso planeta. É claro que a atmosfera não é nesse sentido. Nós estamos falando de criar um ambiente onde Deus é exaltado. Quando falamos assim, precisamos criar uma atmosfera de milagres, nós estamos falando de criar um ambiente onde Deus é exaltado, onde Deus ele é engrandecido. É um lugar onde você levanta adoração, expressões de adoração, onde você levanta palavras de louvor, onde você tem atitudes de gratidão ao Senhor, onde Deus é realmente exaltado e engrandecido. Por outro lado, você já deve ter frequentado, passado, visto alguns lugares em que as pessoas elas expressam através das palavras, elas expressam ódio, ressentimento, mágoa, ira, rancor. E quando você entra num lugar como esse, onde as pessoas não se gostam, você diz o quê? Tem um clima, o clima está pesado. Ou então você pode falar dessa forma: a atmosfera está pesada, o clima está pesado desse lugar. Olha, vamos sair daqui que isso aqui não tá legal. Por quê? Porque o ambiente foi contaminado. O ambiente foi contaminado pelas palavras, o ambiente foi contaminado pelo rancor, pelo ressentimento. Então você pode gerar um lugar onde há um mal-estar, ou você pode gerar um lugar onde você atrai a presença de Deus. Amém? Nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de gerar ambientes onde nós podemos trazer um mal-estar para as pessoas que estão ao nosso redor, ou podemos, como fizemos agora há pouco, no louvor que a igreja estava ministrando, tinha um ambiente de louvor, de adoração,
Ou então agora há pouco, quando você estava cantando, não há ferrolhos nem porta, a sensação é que parecia que a qualquer momento o milagre podia acontecer. E quem sabe o milagre não aconteceu realmente, porque só Deus sabe o que acontece quando Ele é exaltado, quando Ele é engrandecido. Amém, queridos? Então eu creio de todo o coração, eu creio que quando nós estamos nesse ambiente, quando nós criamos um ambiente propício para que Deus venha, para que Deus seja exaltado, para que Deus se manifeste, nós estamos criando um ambiente propício para milagres. Amém? Agora, em uma atmosfera de milagres, o Senhor, Ele é louvado o tempo todo. Eu quero que você veja, por exemplo, a atmosfera do céu. Está lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, versos 5 a 11. Diz assim: do trono, eu estou falando de algo que está acontecendo nos céus. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia parecido como um mar de vidro, claro como cristal. O que tinha diante do trono? Um mar de vidro. Os adolescentes aprenderam que mar na Bíblia significa povos, nações. E por que é de vidro? Porque diante do Senhor as nações, elas se aquietam, elas estão quietas. Não há agitação diante do trono, é um mar de vidro. E ele continua dizendo: no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando voa. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar. O que eles repetem sem cessar? Toda a igreja, o que eles repetem sem cessar? Vamos criar uma atmosfera do céu? Vocês vão repetir pelo menos 3 vezes. Agora vão repetir muito mais forte do que vocês repetiram agora, tá certo? Vamos lá. Santo. Mais uma vez. Mais uma vez. Santo. Santo. É o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Aleluia! Santo! Essa é a atmosfera dos céus. Queridos, e nós podemos trazer uma atmosfera como essa. Você percebe que no céu eles não estão dizendo assim: meu Deus, e agora? O que o diabo está fazendo lá na terra? Ele está aprontando? Será que Deus está vendo? Você não tem uma atmosfera de desespero. Você não está vendo pessoas desesperadas no céu. Você está vendo pessoas declarando que Deus é santo, santo, santo. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o eterno Deus. Há uma atmosfera, há um ambiente de adoração nos céus. Versículo 9 diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus. Tu, Senhor, Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas.
O que eles estão declarando diante do trono? Eles estão declarando que o Senhor é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e por sua vontade elas existem e foram criadas. Queridos, isso é o ambiente dos céus, isso é uma atmosfera dos céus, e nós podemos trazer essa atmosfera para dentro da nossa casa. Mas como, pastor? Quando você começa a espelhar, quando você começa a declarar da mesma forma, exaltar o nome do Senhor dentro da sua casa. E eu digo isso não apenas você repetindo essas mesmas palavras, mas quando você faz declarações de fé, quando você crê na provisão de Deus, quando mesmo em meio à dificuldade você diz: mas o Senhor é o meu provedor. O Senhor, Jeová Nissi, Ele é aquele que luta as minhas pelejas, as minhas batalhas. O Senhor está comigo como um poderoso valente. Então eu abro a minha boca para dentro da minha casa, não para dizer que o diabo está vencendo, não para dizer que o inimigo está vencendo, não para dizer que, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas eu abro a minha boca para declarar que eu estou vendo alguém que está sentado no trono, que não se ausenta do trono, e é aquele que era, que é e aquele que há de vir. Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Eu poderia criar um ambiente de murmuração, de reclamação, de queixa, mas queridos, isso é terrível. Isso destrói casamentos, isso destrói famílias, porque você cria um clima pesado dentro da tua casa, você cria uma atmosfera pesada dentro do seu lar. Pastor, mas é que eu não consigo, quando eu penso que não, eu já falei coisas que eu não devia ter falado. Quem aqui já falou coisas que não devia ter falado? Talvez já aconteceu com você hoje isso. É por isso que o salmista diz: Senhor, coloca um anjo à porta dos meus lábios, que a palavra da minha boca, que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis diante do Senhor. Então nós precisamos orar, preste bem atenção nisso, nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que aquilo que eu falar seja agradável diante do Senhor. Eu quero que a meditação do meu coração seja agradável diante do Senhor, porque eu quero criar uma atmosfera onde eu contemplo, onde eu vejo o Senhor entronizado. Amém? Onde eu contemplo Deus entronizado, o Senhor entronizado. Essa é a atmosfera do céu que podemos repetir, trazer para a terra. Agora veja, quando tudo ao seu redor te diz para murmurar, e mesmo assim você louva, Deus passou a ser o seu deleite. Quando tudo ao seu redor, às vezes nós pensamos que só podemos adorar, louvar o Senhor, engrandecer, exaltar o Senhor, quando todas as coisas ao nosso redor estão cooperando para isso. Costumo dizer nesse lugar que isso é muito fácil, e até o ímpio faz isso, até quem não conhece a Deus faz isso, mas somente filhos conseguem louvar a Deus, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo em circunstâncias contrárias. Pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria. Todo mundo ia fazer isso, se fosse fácil. Mas veja, então a mulher disse, a mulher de Jó, Jó capítulo 2, versículo 9. Então a mulher de Jó disse: você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata, você fala como uma tola, você fala como alguém que não tem juízo, você fala como alguém que é desmiolada. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó não pecou com os seus lábios. A mulher disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Olha a situação que você está, você perdeu tudo. E como se não bastasse, o diabo chega diante de Deus e diz: pele por pele, e tudo que o homem tiver, ele vai entregar, ele vai blasfemar no teu nome. E Deus diz para o diabo: só não tira a vida dele.
E o diabo colocou uma ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó era uma ferida só, ele usava caco de telha para se coçar. Foi por isso que a mulher disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas Jó decidiu: eu não vou abrir a minha boca para isso. Querido, você tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Mesmo nos momentos difíceis, não abra a tua boca para murmurar. Não abra a tua boca para exaltar o diabo, porque murmuração é exaltação ao diabo. E quando você faz isso, você atrai as moscas, você atrai o que não presta. Mas quando, mesmo que as situações sejam adversas, mesmo que as situações sejam difíceis, quando tiram tudo de você, não sobra mais nada a não ser Deus, e mesmo assim você consegue louvar a Deus, Deus ele se torna o seu deleite, Deus se tornou o seu prazer. O seu prazer não é porque você recebeu um carro novo, glória a Deus, é bênção de Deus. Glória a Deus, que eu creio que Deus tem bênçãos para nos dar. Mas o seu prazer não é o carro novo que você recebeu. Seu prazer não é a casa nova que você recebeu. Seu prazer não é o aumento do salário que você recebeu, a promoção. Não, simplesmente é Deus, não tem mais nada. É Deus, é o seu prazer. É o que está escrito no Salmo 37, versículo 4. A palavra diz: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Não é deleita-te no carro. Não é deleita-te na casa, não é deleita-te no aumento, não é deleita-te no dinheiro, não é deleita-te nessas coisas, porque o mundo se deleita nessas coisas. Ele está dizendo: aprenda a se deleitar, aprenda a ter prazer em Deus. E quando Deus for o seu prazer, Ele diz, Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que isso quer dizer? Que você pode estar passando por adversidades, passando por problemas, passando por crise, mas você pode entrar no seu quarto e dizer assim: Deus, eu estou numa crise terrível, eu estou com problemas de saúde, problema financeiro, problema nessa área ou naquela outra área, mas eu estou aqui, Senhor, para te adorar, eu estou aqui para te engrandecer, para exaltar o teu nome. E quando você faz isso, você está quebrando os poderes das trevas que estavam vindo contra você. Você está trazendo uma atmosfera onde Deus é exaltado por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem. Você entende a diferença? Você adora a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Qual o esposo gostaria que sua esposa simplesmente o amasse por aquilo que ele pode dar a ela? Ou então a esposa comentasse com uma amiga e dissesse: não, eu amo a ele porque pelo aquilo que ele pode me dar. Qual esposo ficaria satisfeito com isso? Mas quantas vezes a igreja, as pessoas, elas se relacionam com Deus às custas daquilo que Ele pode dar. Mas a promessa é: quando você aprende a se deleitar nele, quando Ele é o seu prazer, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Milagres irão acontecer, amém? Você pode dizer para o teu irmão: deleita-te no Senhor. Diga de forma profética, diga: deleite-se no Senhor, e Ele vai atender ao desejo do seu coração. Amém? Deixe que Deus seja o seu deleite, deixe que Deus seja o seu prazer. Queridos, quando nós criamos esse ambiente, a Bíblia mostra um Deus que luta por nós, que batalha por nós. Isaías declara: nunca se viu, nunca se ouviu um Deus além do nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Pode baixar um pouquinho o teclado. Isso. Nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Quando você vai na Bíblia, você encontra em 2 Crônicas uma das histórias mais tremendas do Antigo Testamento. É quando um rei, ele é atacado por inimigos. Não, eu não falei inimigo, eu falei inimigos. A Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 20: depois disso, moabitas e amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Veja que nós temos aqui moabitas, amonitas e alguns meunitas. Eles entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme
vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Que tamanho era o exército? Enorme. Eu pergunto, Josafá tinha um problema? Tinha. Qual o tamanho do problema de Josafá? Enorme. Pergunta para o seu irmão, qual o tamanho do teu problema? Talvez não seja tão grande assim, mas mesmo que seja enorme, você tem um Deus que opera maravilhas. Quando estabelecemos um ambiente, uma atmosfera de milagres, milagres acontecem. Aleluia! Segundo Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, aqui é Josafá orando, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aqui está um segredo. Pastor, como é que eu consigo louvar a Deus, criar essa atmosfera no ambiente onde eu tenho um problema enorme? Sabe, muitas vezes a nossa dificuldade é porque nós fitamos os olhos no problema enorme. Você fica o tempo todo olhando para o problema enorme. E quanto mais você olha para o problema enorme, mais o quê? Mais enorme fica o teu problema. Você está o tempo todo olhando para o problema enorme. O que Josafá disse? Senhor, tem uma imensidão, um exército imenso vindo contra nós, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nós decidimos olhar para o Senhor. Hebreus, a palavra do Senhor no capítulo 12 vai nos dizer, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você tem que olhar para o autor e consumador da sua fé. Quando você coloca os olhos nele, você vai ter a visão de Apocalipse que nós lemos, capítulo 4. Você vai ver ele assentado no trono, você vai ver ele sendo exaltado, e você vai começar a exaltar a ele da mesma forma, porque você sabe que quem está no trono não é o diabo. Diga para o seu vizinho, quem está no trono não é o diabo, é o Senhor dos exércitos. Dê uma salva de palmas para ele. Eu quero ler o verso 21 e 22 desse mesmo capítulo. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando. O que foi que eles fizeram? Depois de consultar o Senhor, eles buscaram o Senhor, Deus deu uma palavra, eles disseram, vamos colocar alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Eu pergunto, eles já tinham vencido a batalha? Não. Eles iam lutar contra o adversário, mas o que eles falaram? Vamos colocar homens na frente do exército para louvar o Senhor. Aleluia. Queridos, só quem crê consegue louvar a Deus antes da batalha. Quem não crê só louva depois, mas quem crê consegue louvar antes. E o que eles cantavam? O que eles cantavam? Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor leal dura para sempre. Eu quero dizer uma coisa para você: o amor de Deus por você é um amor leal. O amor de Deus por você é um amor leal. É por isso que você pode render graças. Deus não vai te trair, Deus não vai te abandonar, Deus não vai se esquecer de você. Ele não vai fazer isso não, gente. Quando você começa a compreender que o amor que Ele tem por você é um amor leal, vai passar o céu, vai passar a terra, mas o amor dele por você é leal. Amém? O amor dele é leal. E eles começaram a declarar: deem graças ao Senhor, seu amor é leal. E eles começaram, aqueles homens, você pode imaginar o quadro? O exército atrás, os cantores na frente, talvez
cadê o baterista aqui? Batendo lá e eles retumbando lá os instrumentos e declarando: deem graças ao Senhor, seu amor é leal. Não era apenas um homem, mas eram vários homens que estavam ali, ou pelo menos alguns homens que estavam ali declarando: deem graças ao Senhor. Verso 22. Alguém venha para a bateria aqui, por favor. Cadê? Se não tiver ninguém, eu vou chamar um menino para tocar essa bateria aqui hoje. Vem para cá. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, verso 22. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou o quê? Emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? O que eles foram? Derrotados. Quando isso aconteceu? Quando começaram a cantar. Fica de pé um instantinho. Fica de pé um instantinho. Fica de pé um instantinho. Aleluias. Comece a louvar o Senhor. Comece a exaltar a Ele. Queremos declarar que os seus inimigos serão derrotados. Ei! Oh! O choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez, o choro dura uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda. E o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei. Ainda. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle na palma de sua. Mais uma vez, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais controle ainda está na palma. Agora eu quero ver ele declarando bem forte: choro, ela vem, e eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça, fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei.
tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Levante agora expressões de adoração a Ele, só as suas expressões, suas palavras de adoração a Ele. Diga: Senhor, eu te exalto, Senhor, eu te adoro, Senhor. Eu sei que eu posso confiar em Ti. Comece a declarar: Senhor, eu sei que o Teu amor é leal. O Teu amor é leal, Senhor. O Senhor nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. Os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Senhor, eu não estou olhando para a adversidade, eu não estou olhando para a imensidão da dificuldade. Quão grandes são os meus adversários, eu estou olhando para o Senhor. Porque o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor está sentado no alto sublime trono. Escute uma coisa. O texto que lemos em Atos diz que depois de terem sido açoitados severamente, a Bíblia diz que eles foram açoitados severamente. Eles não foram apenas açoitados, eles foram açoitados severamente. Pastor, mas eu estou sendo açoitado. Talvez não tanto quanto eles foram, mas eles foram açoitados severamente. E eles tinham todas as razões para chorarem, para reclamarem, para murmurarem e para dizer assim: eu desisto, não vale a pena, eu vou desistir, não vale a pena. Eles tinham todas as razões. Mas a Bíblia diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando os hinos a Deus. Eles estavam orando, eles estavam cantando hinos a Deus. Os outros presos estavam ouvindo. E de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram. Você precisa que portas se abram. Você precisa que portas se abram. Toma uma decisão. Louve a Deus, louve a Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação. Louve a Deus. Eu quero que você aprenda a criar uma atmosfera onde milagres acontecem. Uma atmosfera onde milagres acontecem. Choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio. Levante sua voz. O choro dura. Eu creio. Mais uma vez, o choro dura uma noite. Eu creio. Ainda. Todavia eu me a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Nessa noite, Deus está chamando você
para ser alguém que vai criar uma atmosfera onde milagres acontecem, como aconteceu na vida de Paulo e Silas, como aconteceu na vida de Josafá e de tantos servos e servas do Senhor, que ao longo da história provaram e viram que o Senhor é bom, que o amor dele é leal. O amor do Senhor é leal. Talvez para você a primeira atitude sua nessa noite é: eu me rendo a Ele. Eu quero me entregar, pastor, a Ele. Eu preciso me entregar a Ele. Talvez você precise fazer isso nessa noite. Você precisa se render a Ele. Se render àquele que morreu por você nessa noite, que entregou a vida dele por você nessa noite. E Ele vai levantar você como um verdadeiro adorador, alguém que vai exaltar ao Senhor, alguém que vai trazer uma atmosfera dos céus, aonde você estiver. Se essa pessoa é você, onde você estiver, vou pedir a todos, curvem suas cabeças, e todos podem orar, mas principalmente você que quer tomar essa decisão e dizer: eu quero me render a Ele, eu quero entregar minha vida a Ele. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus, eu venho à Tua presença, me render aos Teus pés. Eu quero entregar a minha vida a Ti. E eu te peço que envie o Teu Espírito Santo para habitar no meu coração. Eu recebo a Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu nasci para a Tua glória. Eu reconheço que eu preciso de Ti, e eu quero ser alguém que traga a atmosfera dos céus para a terra. Por isso nessa noite eu me entrego a Ti. Eu rendo a minha vida aos Teus pés, e eu te peço, a partir de hoje, muda a minha história. Muda a minha história a partir desta noite. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Alguém aqui nessa noite que fez essa oração pela primeira vez está dizendo: pastor, eu fiz essa oração, eu quero isso. Levanta a sua mão bem alta em nome de Jesus. Levanta a sua mão bem alta, eu quero ver a sua mão levantada. Se você está aqui, amém, eu vejo sua mão. Amém, amém. Onde está a terceira pessoa? Amém. Onde você estiver, amém, eu vejo a sua mão. Onde está a quarta pessoa que quer fazer isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Você está numa atmosfera de milagres. Onde está a quarta pessoa que deseja fazer isso? Se você quer, levante a sua mão bem alta em nome de Jesus. Todas as prisões que te prendem sejam quebradas agora. Você é livre para tomar essa decisão. Amém, em nome de Jesus. Você é livre. Se você deseja fazer isso, pode sair do seu lugar. Vem aqui, você, venha. Você também aí atrás, venha, pode vir aqui à frente. Se tiver mais alguém, venha. Nós queremos orar por você. Essa é a noite de milagre. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Se tem mais alguém que precisa tomar essa decisão, saia do seu lugar agora. Eu quero te dar uma oportunidade. Amém, amém. Onde está a quinta pessoa que deseja fazer isso? Sai do seu lugar. O Senhor está te chamando hoje. Não resista à voz do Espírito Santo. Se o Senhor está falando com você, sai do seu lugar agora. Se você precisa se reconciliar com Ele, saia do seu lugar agora, aonde você estiver. Amém. A quinta pessoa está chegando. Onde está a sexta pessoa que deseja fazer isso? Amém. Essa noite festiva, há uma atmosfera do céu nesse lugar. Há uma atmosfera do céu nesse lugar. Milagres começam a acontecer.
Nilo, fica aqui com ele, amém? Tem mais pessoas vindo. Vem, pastor Ricardo, ajuda aqui por favor. Isso, comece a orar. Alexandre, vem cá orar com eles também. Isso, vem orar pelas vidas. Eu quero dizer que vocês são milagres de Deus. Vocês são milagres. Vocês estão participando do milagre de Deus, milagre do Senhor. E o desejo do nosso coração é que o Senhor os use para que essa atmosfera do céu seja vista na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Toda a igreja, estenda as suas mãos em direção a eles. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos essas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos para que esses milagres aconteçam, e que cada uma dessas pessoas seja, Senhor, como um portal dos céus. Que um ambiente de milagres se estabeleça a partir de suas vidas, e que eles experimentem tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, para o louvor da tua glória. Levanta-os, usa-os, Senhor, ensina os teus caminhos, abre o entendimento de cada um, guarda-os no teu poderoso nome, livra-os de todo mal. Nós clamamos por eles, cobre-os com teu sangue, envolve-os com a tua graça, em nome de Jesus, amém e amém. Olha ali do lado vocês, olha, vocês estão em casa, amém? Vocês podem acompanhar aquelas pessoas ali. Os irmãos querem conversar com vocês ali do lado, podem ir ali com eles, amém, aleluias. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra, diga amém. Deus quer levantar você para que você crie um ambiente onde cadeias são quebradas, onde portas são abertas, onde você vê o céu invadindo a terra. E eu creio que há homens e mulheres de Deus nesse lugar para que isso aconteça. Essa é uma arma que Deus está te dando, é uma ferramenta dos céus que Deus está te dando, para que você veja os céus invadindo a terra, para que você veja milagres acontecendo, e para que circunstâncias sejam transformadas em meio ao louvor, em meio à exaltação. Você crê nisso? Fecha o corredor, dê as mãos. Aleluias. Hoje o meu milagre já chegou. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre já chegou. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço pago na cruz. Na cruz me dá vitória nessa hora. E eu quero profetizar, assim como em Crônicas 20, enquanto eles louvavam o Senhor derrotou os inimigos. Eu quero dizer que quando você aplicar isso na tua casa, no teu lar, na tua empresa, em todos os teus caminhos, eu quero declarar o Senhor lutando a seu favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta, Senhor, nesse lugar um exército poderoso para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus nós abençoamos o teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Deus abençoe vocês do Instagram,
Você da FM, da Tudo FM, que Deus abençoe.